Olá, olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a primeira fase da prova de política internacional. Política internacional aparece em pelo menos dois momentos do concurso. Aparece na primeira fase e aparece também na terceira fase. Tecnicamente, a gente pode dizer que a prova de política internacional é uma só, porque versa sobre os assuntos do sistema internacional, a posição do Brasil, os interesses do Brasil. Agora, a formulação das questões na primeira fase, ela difere da terceira fase. E por essa razão, a gente estuda para a primeira fase de uma maneira também diferente da terceira. Vou trazer um exemplo concreto. A primeira fase você vai julgar certo e errado. A terceira fase você vai elaborar questões discursivas. A banca examinadora, quando vai exigir o conhecimento de vocês, na prova de primeira fase exige um conhecimento mais factual. Na terceira fase, embora também o factual apareça, você precisa fazer uma dissertação, você precisa discorrer sobre aquele assunto. E aí a sua capacidade analítica também será avaliada. Agora, na primeira fase não. Na primeira fase você precisa ter as informações. Como a gente está estudando para a primeira fase, o que a gente vai fazer é buscar as informações. Agora, César, é qualquer informação? Não, não é qualquer informação, né? É informação acerca da política internacional. Então, quando a gente fez o caderno César Santos, e é importante que você acompanhe as nossas aulas pelo caderno, a gente pensou em quais são os textos que traz as informações que interessam não ao César, não a você que está me assistindo, mas sobretudo a banca examinadora de política internacional, insisto, na primeira fase, tá bom? Então eu vou ler aqui com vocês, dando essa abertura, já o material de PI que está no Cadernão César Santos. Eu vou começar com um texto chamado O Brasil e as Operações de Paz em um Mundo Globalizado, entre a tradição e a inovação. Foi um texto publicado pelo IPEA. Pelo título você já vê que interessa a banca de PI, né? Olha só, o Brasil e as operações de paz, compreende? Então, de fato, a gente está buscando aqui a posição do Brasil, o interesse dos brasileiros, o interesse do Brasil e também o sistema internacional. Aquilo que não for interesse do Brasil não nos cabe, para ser simples. Agora, se não for interesse do Brasil, mas for sistema internacional, aí nos cabe, porque de alguma forma afeta o Brasil. Eu trouxe particularmente aqui o capítulo 11, que se refere aos envolvimentos de civis em contextos pós-conflito, oportunidade para a inserção do Brasil, para a inserção internacional do Brasil. A gente estava estudando língua portuguesa, né? Vocês lembram que eu trabalhava com a noção de parágrafo em língua portuguesa? Como aqui também é um texto, a gente também vai trabalhar com a noção de parágrafo. E a gente vai sempre avaliar se o parágrafo se aplica à prova, se o parágrafo não se aplica à prova. Então eu vou ler parágrafo a parágrafo e nós vamos precisar fazer esse julgamento. Aplica à prova? Não se aplica à prova? E o que faz com que o parágrafo se aplique à prova? Brasil, interesses do Brasil e sistema internacional. Tá bom? Primeiro parágrafo. Nos últimos 20 anos, diante da crescente demanda por especialistas civis em processos de transição para a paz sustentável, alguns países e organismos internacionais começaram a investir recursos humanos e financeiros na consolidação de sistemas que viabilizam o recrutamento, o preparo e o desdobramento desses profissionais em contextos pós-conflito. O apelo da Organização das Nações Unidas por maior participação de países em desenvolvimento, sobretudo os emergentes, combinado com o reconhecimento de boas práticas brasileiras para a promoção do desenvolvimento internacional, abre uma janela de oportunidade para a maior inserção do Brasil no mundo. O parágrafo se aplica, não é para tirar o pedaço que fala do Brasil, não. O parágrafo se aplica. Esse parágrafo vai para o caderninho.
Próximo parágrafo. O presente texto da segunda seção resgata contexto em que se inserem especialistas civis enviados para o contexto pós-conflito e as tendências quanto à organização da oferta de tais profissionais. Em seguida, na terceira seção, identificam-se as linhas gerais da contribuição do Brasil para a paz, para a mudança e para o desenvolvimento internacionais. E por fim, na quarta seção, argumenta-se que o país tem interesse e capacidade de assumir maiores responsabilidades, o que reforça a posição relativa que o Brasil ocupa hoje do sistema internacional. Bem, embora o parágrafo seja sobre o Brasil, esse parágrafo está se referindo à estrutura do texto. Como nós vamos ler o texto, a gente vai abrir mão desse parágrafo, tá bom? Esse aqui seria um metaparágrafo, um parágrafo que fala dos outros parágrafos. Próximo parágrafo. Contextualização, a demanda e a oferta de especialistas civis. A presente seção, com vistas a contextualizar o debate, versa sobre conflitos contemporâneos, cuja demanda por civis, e sobre algumas dissoluções propostas pela comunidade internacional, organização da oferta de civis, o que ocorre tanto de maneira individual, mecanismo de estados soberanos, como de maneira multilateral, por meio de organismos internacionais em que se destaca a ONU. Mais um metaparágrafo, parágrafo falando dos próximos parágrafos, então vamos avançar. Próximo parágrafo, conflitos contemporâneos e missões de paz multidimensionais. Vale sempre lembrar, posição do Brasil, interesse do Brasil e sistema internacional. Alguém está me perguntando aqui, mas e sistemas regionais, não cai? Cai. A gente está fazendo escolhas, tá bom? Prioridades. Vou explicar rapidamente por que a gente não vai selecionar sistemas regionais, porque sistemas regionais são muitos e vai cair muito pouco na prova. Vai cair, mas vai cair muito pouco. E aí a gente precisa adotar uma progressão nos estudos para garantir o núcleo duro desse conteúdo do edital e jogar esse muito pouco para a estatística. A gente vai marcar todas, fiquem tranquilos. Parágrafo. Com o fim da Guerra Fria, a percepção sobre os tipos de conflitos considerados relevantes para a paz e segurança internacionais sofre profunda modificação. Até então, os conflitos armados que povoavam o centro das discussões envolviam objetivos militares claros e partes bem definidas, geralmente exércitos constituídos e uniformizados, representantes de 2 ou mais estados. Os conflitos contemporâneos, por sua vez, apresentam natureza mais complexa. Faltam-lhes objetivos militarmente definidos. Tendem a ser de longa duração. Ocorrem, em geral, dentro das fronteiras de um país e envolvem uma série de atores com motivações e demandas diferentes. Entre as propostas oferecidas pela comunidade internacional para esses conflitos estão as missões de manutenção e a consolidação da paz da ONU, com mandatos preparados de acordo com a dinâmica de caso que se aplica. Os mandatos das missões, beleza, benção esse sol aqui, viu? Os mandatos das missões de paz tradicionais, aprovados durante a Guerra Fria, limitavam-se à supervisão de acordos de paz e ao monitoramento de cessar-fogos. No início dos anos 90, contudo, alguns mandatos passaram a incluir também uma série de novas tarefas, não só militares e políticas, mas também humanitárias e de desenvolvimento. Assim se caracterizam as missões de paz multidimensionais, cujo objetivo é apoiar o país anfitrião e criar as condições em busca de uma paz duradoura. Em 2011, as missões de paz multidimensionais representaram a maioria das missões sob a égide do Departamento de Operações de Manutenção de Paz da ONU. Foram 10 das 16 missões então existentes. Quando aparece ONU, você já pensa que é o sistema internacional.
Pensa, não necessariamente, mas pensa que pode ser. Próximo parágrafo. Os militares, reparem, eu estou lendo parágrafo a parágrafo, o texto mesmo não importa pra gente. O que a gente está fazendo aqui é selecionando parágrafos para a banca de política internacional. Os militares, atores tradicionais das missões da ONU, não dispõem sozinhos de meios, preparo ou mandato para executar todas as funções previstas para as missões multidimensionais. Além disso, o emprego de tropas pode não ser adequado nem relevante para o desempenho de algumas dessas funções. Como consequência, tem-se a ampliação do espaço político para maior envolvimento de atores não militares, como políticos, policiais e especialistas civis. Os especialistas civis, tema central deste trabalho, desempenham funções que variam no tempo e no espaço. Em alguns casos, eles têm papel de apoio às missões, como tradução, logística, recursos humanos, por exemplo. Na maioria das vezes, porém, sobretudo nas missões multidimensionais, os civis têm funções cada vez mais substantivas, não operacionais, que incluem acompanhamento de processos eleitorais, relações públicas, assessoramento jurídico, apoio a questões de direitos humanos e direito internacional humanitário, assuntos civis, assuntos políticos, inteligência, atividades de desarmamento, desmobilização e reintegração, a reforma do setor de segurança, entre outras. Vou dizer que não se aplica, tá? E vou te explicar por que esse tipo de parágrafo não se aplica. É um parágrafo que descreve a operacionalidade de um organismo internacional. Nós vamos ser funcionários de um Estado nacional. Interessa para nós os interesses desse Estado. Para nós, olhar para a ONU é fazer com que a ONU cumpra a sua função estabelecida na Carta das Nações. O modus operandi da ONU não é que não nos importa, mas é menos importante. Tá bom? O operacional para a gente importa, né? Sobretudo se der merda. Mas enquanto for tudo bem, o problema da ONU, como ela vai fazer. A lista anterior, que a gente estava lendo agora, e operacional, que não é taxativa, traz à tona uma série de atividades complexas e indispensáveis à consolidação da paz. Exigem como contrapartida um mínimo de coordenação no sistema internacional para atender com mais eficácia e eficiência às necessidades dos contextos pós-conflito, o que implica não apenas compreender a demanda, mas também organizar a oferta. Tudo bem até agora? Vocês estão gostando? Se você só estiver me ouvindo, eventualmente não estiver assistindo, porque também fica uma coisa meio monótona assistindo, tudo bem também, eu acho que vale a pena até colocar no ponto 2. Agora, o que não dá para abrir mão é se você não tiver o caderno César Santos na mão. Então eu estou lendo o caderno César Santos de política internacional, são 3 volumes. Eu estou especialmente agora no primeiro volume, que a gente está começando, e é muito importante que você tenha o caderno para acompanhar. Gratuito, na faixa, só fazer a solicitação para acessar no Drive, tá bom? Próximo parágrafo, então. A ONU e a centralidade dos especialistas civis em missões de paz. No âmbito da ONU, o Secretariado e o Conselho de Segurança das Nações Unidas são os órgãos que mais destacam a importância de envolver especialistas civis em atividades de consolidação da paz. Ao reconhecer a complexidade dos conflitos contemporâneos e a dificuldade política da transição para uma paz duradoura, alguns relatórios e resoluções ressaltam direta e indiretamente a necessidade de desdobrar especialistas civis em tempo hábil e com um mínimo de preparo a fim
de aperfeiçoar a ação da ONU. Não se aplica. Próximo parágrafo. A discussão sobre o desdobramento de civis em atividades substantivas teve início em 1922. Perdão, gente. Vou voltar. A discussão sobre o desdobramento de civis em atividades substantivas teve início em 1992, quando a Agenda para a Paz, relatório do secretário-geral, sublinhou que os especialistas civis deveriam desempenhar papel tão central quanto o dos militares, sob pena de fracasso das missões de paz. Em 2000, o relatório Brahimi reforçou o debate, mas foi somente em 2009 que a centralidade do papel de civis em contextos pós-políticos, pós-conflito, voltou à tona, em outro relatório do secretário-geral da ONU, denominado Peacebuilding in the Immediate Aftermath of Conflict, e com o documento A New Partnership Agenda Charting a New Horizon for UN Peacekeeping, preparado pelo DPKO e pelo Departamento de Apoio ao Terreno. Ambos são, aliás, uma resposta ao pedido feito no ano anterior pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que na declaração presidencial 16 de 20 de maio de 2008 solicitou ao secretário-geral da ONU recomendações sobre como apoiar países egressos de conflito. Se aplica. Próximo parágrafo. A partir de então, as discussões sobre a capacidade civil ganharam volume e atenção. No início de 2010, foi criado pelo secretário-geral um grupo de assessoramento independente, integrado por especialistas de diferentes nacionalidades, com o intuito de fazer a revisão da capacidade civil internacional com recomendações para ações futuras da ONU. As análises do grupo foram bem recebidas pelo secretário-geral, que no final de 2011 divulgou o relatório específico sobre o tema no âmbito da ONU, denominado Civilian Capacity in the Aftermath of Conflict. Tal documento versa sobre as áreas mais demandadas para a atuação de civis e as principais lacunas do sistema global, a importância da inserção do Sul na oferta de civis e a necessidade de explorar as vantagens comparativas dos Estados-membros da ONU, entre outros. Se aplica. Quando você tiver dúvida se o parágrafo se aplica ou não, a sua dúvida já indica que ele se aplica, tá? Você inclui o parágrafo que você tiver dúvida. Você não vai ter dúvida, aí sim o parágrafo não se aplica. Há que se mencionar também o trabalho da Comissão de Consolidação de Paz, Peace Building Commission, PBC, criada em 2005 para uma iniciativa conjunta do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral das Nações Unidas, para prover-lhe o assessoramento nas temáticas que lhe foram conferidas por mandato. Um dos principais objetivos é reunir os recursos necessários dos atores interessados para a consolidação da paz, a fim de encontrar soluções para países egressos dos conflitos, por meio de estratégias e iniciativas que contribuam para a criação das condições que permitam o desenvolvimento sustentável. Hoje, 6 países recebem a atenção da PBC: Burundi, Guiné-Bissau, Libéria, República Centro-Africana e Serra Leoa. Não se aplica. Se aplica, colocou o nome de países. O Brasil tem interesses naqueles lugares. É uma avaliação subjetiva. Eu acho que não se aplica porque não aponta qual o interesse do Brasil. Então, se você quiser colocar, coloque. Há algumas questões que parecem que
são interessantes para a banca, mas elas são, embora sejam até interessantes para a banca, se entrar, não vai entrar no grosso da prova. A prova de PI, salvo engano, são 11 questões. Questões que não são de interesse nacional, posição do Brasil, sistema internacional, elas são poucas. E a gente vai usar a estratégia da estatística para essas poucas. Nós vamos marcar todas, mas a gente vai progredir no conteúdo. Progressão é o que importa para nós. Tendências na oferta de especialistas civis. A despeito da crescente e inequívoca demanda por especialistas civis, a oferta no âmbito global se apresenta de maneira fragmentada, com níveis assimétricos em termos de quantidade, qualidade e preparo, e como consequência com sérias lacunas que dificultam e até prejudicam a execução dos mandatos do Conselho de Segurança. Não se aplica. O sistema ONU dispõe de uma série de mecanismos para o recrutamento de civis. Várias agências especializadas, programas e fundos têm seus próprios bancos de competências, rosters, e recorrem a eles quando precisam da experiência especializada, a exemplo do recrutamento para atividades do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e dos voluntários das Nações Unidas. Além das bases específicas, há também uma plataforma online mais abrangente, UN Galaxy, que recebe cerca de 1.000 inscritos por dia. A procura é elevada, mas a taxa de desocupação, medida pela diferença entre as vagas oferecidas e as preenchidas, chega a quase 20%. Isso ocorre porque os candidatos que se inscrevem no Galaxy têm experiências variadas e às vezes o perfil do profissional não tem relação direta com a vaga escolhida. Ademais, a análise dos currículos é feita manualmente, o que leva à morosidade do processo. Em média, as vagas são preenchidas depois de 174 dias da entrada no sistema. Note-se que o decurso de 6 meses entre a geração da demanda e o cumprimento da oferta é preocupante, uma vez seus contextos pós-conflitos e dinâmicos e a demanda apropriada para o momento em particular não pode ser a mesma 6 meses depois. Estas e outras dificuldades levaram ao lançamento de um novo sistema em 2011, o Inspira, mas ainda é cedo para afirmar os desafios quanto à questão serão efetivamente superados. Não se aplica. As dificuldades quanto ao recrutamento não chegaram a impedir os avanços no desdobramento de civis. Entre 2000 e 2009, por exemplo, praticamente dobrou o número de civis internacionais definitivamente desdobrados a missões de paz na ONU. Também não se aplica. O recrutamento dos civis representados no gráfico não reside, já vou pular porque ele está falando do gráfico, não se aplica. Vamos voltar depois da tabela. Também não vou ler a tabela, porque a tabela não fala do sistema internacional, ainda está falando da composição. Isso vocês podem fazer também, avaliar o parágrafo já antes de ler mesmo, né? Por exemplo, eu vou pular alguns parágrafos aqui, porque não se aplica na medida que ele está lendo um gráfico que não interessa, digamos, diretamente a prova de PI. Então vou avançar. Vou entrar direto na participação do Brasil em missões internacionais, mas isso eu vou fazer no próximo vídeo.